E na Argentina, o Freio dos Vassourinhas teria que ser tocado assim. Essa execução da música Vassourinhas em ritmo de tango foi uma brincadeira que Sivuca fez em 1977. Ele estava gravando o disco ao vivo com Rosinha Valença. Mas se tocar frevo como se fosse tango parece inusitado para um bom pernambucano, saiba que há muito mais coisas em comum entre Pernambuco e Buenos Aires do que supõe a sua vã filosofia. Desculpe aí, Shakespeare. A Argentina, há alguns anos, é o maior comprador de produtos fabricados na terra dos altos coqueiros. Mas a crise política e econômica dos hermanos ameaça não só inviabilizar o país, mas também pode atravessar o frevo da nossa economia. Eu sou Rafael Carvalheira. E eu sou Leonardo Spinelli e esse é o episódio semanal de O Fato É, que hoje aborda a grave situação da Argentina e os seus impactos para o Brasil. Bem-vindo, seja você passista, dançarino de tango ou qualquer outra coisa, porque aqui a gente não tem preconceito e nem rivalidade. Quer dizer, um pouco de rivalidade não faz mal a ninguém. Né, Maradona? Brincadeiras à parte, a situação na Argentina é gravíssima, com repercussão direta aqui no Brasil, que também vive sua própria crise e não pode se dar ao luxo de torcer contra um cliente tão importante. A Argentina é hoje o terceiro maior comprador de produtos brasileiros, só fica atrás da China e dos Estados Unidos, mas quando o assunto são produtos manufaturados, a Argentina é o maior cliente. No ano passado, o Brasil vendeu 15 bilhões de dólares em produtos para os hermanos. A maior parte foi de produtos de alto valor agregado, os industrializados como automóveis. Ou seja, a Argentina é um cliente estratégico para a combalida indústria nacional. Quem mora em Pernambuco sabe bem como a fábrica da Jeep, instalada aqui em 2015, mudou a pauta de exportações do Estado. Por causa dela, o Estado passou a exportar mais produtos industrializados. Só que os argentinos estão ficando mais pobres. E essa venda de 15 bilhões de dólares foi 15% menor do que em 2017. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A gente tem China, Estados Unidos e depois a Argentina. Esse quem fala é o economista-chefe da assessoria de investimento Latos, o Jefferson Latos. Nessa conversa com a gente, Jefferson destacou a importância da parceria comercial Brasil-Argentina e desconstruiu um pouco a retórica ideológica do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes. Quando o assunto é Mercosul, eles não têm papas na língua para falar mal da chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que está na iminência de ganhar as eleições à presidência da Argentina. A Argentina, de todos os carros que o Brasil exporta, 20% vai para a Argentina, ou seja, é bem expressivo mesmo. Tanto é que essa exportação para a Argentina, desde a era Macri, tudo isso, e a economia da Argentina foi decaindo, isso foi prejudicando bastante o Brasil. Tanto é que para 2019 a expectativa é exportar para a Argentina cerca de 240 mil carros a menos do que a gente exporta normalmente. Então, no momento que o Brasil está buscando recuperar, né, a sua economia, voltar a crescer, é ruim você perder um cliente desse tamanho, né? Tanto é que o Guedes, o Bolsonaro meio que dizem que não tem problema, caso a Argentina venha fechar, a gente busca outros parceiros, a gente faz negócios fora do Mercosul, se for o caso a gente sai do Mercosul. Não é tão simples porque o Mercosul é importante para o Brasil, ainda mais porque o Brasil preside o Mercosul, né? E também a Argentina é um cliente importante no qual a gente tem que tomar muito cuidado do governo brasileiro não usar o seu padrão ideológico, né? O que eu acho, ao invés do que o Brasil precisa. E nesse momento que o Brasil está tentando se restabelecer, não ter um cliente como a Argentina é péssimo. Mas por que a Argentina está no fundo do poço? Maurício Macri foi eleito em 2015 com a promessa de dar um choque de liberalismo na economia após o fracasso do kirchnerismo e seu peso estatal, que agora ameaça voltar.
A produção industrial argentina cai mensalmente e em março passado registrou um recuo de 14% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em dezembro de 2015, último mês do governo de Cristina Kirchner, a Argentina apresentava um déficit orçamentário de 5,1% do PIB. Mas os problemas vieram de antes. No início da década de 2000, o governo havia decretado moratória e, com isso, os mercados internacionais se fecharam para o governo do país. Para se financiar, o Banco Central argentino passou a imprimir dinheiro e trouxe de volta, a inflação. Além disso, ampliou os gastos governamentais, dando subsídios em vários setores e trazendo o chamado cepo cambial, que foi uma medida que impedia os argentinos de se protegerem da inflação, limitando a compra de dólares. Ou seja, Macri chegou prometendo controle dos gastos em conjunto com o fim da inflação monetária. Eleito, evitou um ajuste duro e, em vez de medidas decisivas, trouxe discurso do gradualismo. Agora, com o ressurgimento do kirchnerismo, muitos tentam explicar o porquê Maurício Macri não conseguiu tirar a Argentina da recessão. Um deles é o economista argentino Roberto Kachanowski. Esse economista argentino de nome meio complicado aí, Léo, deu uma explicação boa aí na TV argentina. Não podíamos ter um índice de preços. Segundo Kachanowski, o plano econômico do governo Macri era o próprio Macri, Isso é, na visão do governo, bastava Macri estar na Casa Rosada com o kirchnerismo fora do governo que isso iria magicamente produzir uma chuva de investimentos estrangeiros e que sua presença no governo geraria um efeito mágico de crescimento econômico. Para o Kachanowski, é complicado. Para o Kachanowski, o macrismo subestimou a fenomenal crise herdada do kirchnerismo. Um erro grosseiro tanto econômico quanto político, disse. Jefferson Latos volta para falar que enxerga um outro fator político. Macri teria dificuldade de se relacionar com o Congresso. A gente tem que levar em consideração que desde quando o Macri assumiu a presidência, ele teve muito problema no Congresso, Porque vale lembrar que o Congresso, muitos dos parlamentares ainda era da era Kirchner. Então isso acabou dificultando bastante para ele conseguir, de fato, tomar medidas que desalavancassem a Argentina, que desse um rumo melhor para a economia. Todas as medidas que o Macri tomou, de certa forma, ele acabou se preocupando um pouco mais com medidas para deixar o povo argentino um tanto quanto satisfeito com o governo dele e não se preocupou diretamente em tomar medidas um pouco impopulares no qual estimulasse a economia e tirasse a Argentina da crise que foi criada em toda a era Kirchner, Então, ele tentou tomar medidas mais populares do que as impopulares, que no caso é o que a Argentina precisava. Então isso fez com que o povo buscasse novamente aí talvez uma alternativa, e essa alternativa no caso aí é o Fernandes com a Kirchner. É a melhor saída? Acreditamos que não. Tanto é que os mercados vêm mostrando isso, a gente vê o índice Merval se desvalorizando cada vez mais, a gente vê aí a moeda, o peso se desvalorizando bastante frente ao dólar aí. Tudo isso reflexo de um governo Macri que infelizmente não conseguiu cumprir todas as suas propostas de campanha e também se perdeu no meio do caminho. E também aí com expectativas ruins da esquerda voltar ao poder, no caso aí com a Kirchner como vice da chapa, e preocupa bastante qual rumo vai, O que se diz é que ele tomou algumas só medidas impopulares, como, por exemplo, ele tirou subsídio da energia elétrica, Isso desagradou boa parte da população, Qual seriam essas medidas que ele deveria ter tomado e não tomou? Quando a gente pensa na economia argentina, ela lembra muito a economia brasileira também em alguns aspectos de necessidade para que a economia volte a crescer. A primeira delas é a equalização de custos, Você começar de diminuir o tamanho do custo que tem toda a economia, no caso aí previdência, funcionalismo público. Então o que faltou, uma das medidas bem importantes na Argentina também era uma reforma previdenciária, que era muito importante para eles, uma reforma tributária, assim como aqui para o Brasil, e também
uma revisão sobre cargos públicos, né? Na era Kirchner, a Argentina virou um cabide muito grande de empregos, no qual o Macri deveria ter feito uma limpeza, né? Ou uma reestruturação disso, né? Então, o problema da Argentina, um dos problemas, como a maioria dos países, ela tem uma massa que depende muito do governo e isso consome todos os recursos do governo. Então, isso complica bastante todo o processo. E a longo prazo, isso vai matando o país, com risco de não conseguir arcar com as próprias contas públicas e, consequentemente, começar a dar calote, que é o que é a grande preocupação momentânea, né? Tanto é que o risco de a Argentina não pagar suas dívidas subiu de 25% para 75%. Né? E quando a gente pensa em dívidas, a gente está falando aí pagar o FMI, pagar os títulos que ela emitiu, né? Título de dívida que emite. Então, tudo isso é um risco preocupante. Essas questões das reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária, enfim, são reformas que são de longo prazo, né, de efeito de longo prazo e mesmo que ele tivesse conseguido, talvez a gente não teria tido ainda uma resposta aí na economia. Faltou alguma medida assim de curto prazo na política econômica dele? Medidas de curto prazo, né, não têm efeito a longo prazo, que é o que a Argentina precisava. Então, o Macri ele acabou tentando tomar algumas medidas de curto prazo que acabaram sendo um tiro pela culatra, né? Um exemplo, algumas coisas que a Cristina Kirchner, o governo Kirchner, tinha dado de isenções, seja para transporte público, para saúde, para algumas coisas, para energia. E aí, no caso, o Macri foi lá e tirou essas isenções, e no caso, porque ele acreditava que isso traria mais dinheiro para o governo, consequentemente para a economia, até mesmo para que ele conseguisse colocar o projeto da campanha dele, da vida dele, que no caso é o que eles chamavam de pobreza zero. Né? O X é que a pobreza aumentou, né, o fato de ele ter tirado esses subsídios atrapalhou a indústria argentina, atrapalhou até mesmo novas empresas irem para a Argentina. Ele meio que tentou abrir a economia, mudar laços cambiais para justamente atrair novos investidores. E isso acabou trazendo mais especuladores do que investimento que vem e fica no país. No campo político, o professor Matheus Oliveira, da Universidade de Ribeirão Preto, lá em São Paulo, doutor em Relações Internacionais e especialista em Argentina, ele enxerga que a possível volta do kirchnerismo à Argentina põe por terra a ideia de que há uma onda de direita aqui na América Latina, com repercussões futuras, inclusive aqui no Brasil. Veja bem, nos últimos 2-3 anos tem se falado muito na existência de uma onda de direita que estaria atravessando a América Latina, num movimento que seria uma espécie de ressaca da década passada, né, que foi um período no qual diferentes versões das esquerdas chegaram ao poder nos países da região. Caso a vitória do Alberto Fernandes se confirme na Argentina, a gente tem mais uma evidência de que a existência dessa onda precisa ser melhor ponderada. Hoje a gente já tem no México um governo de centro-esquerda, assim como na Bolívia e no Uruguai. Nesses dois países a gente está com processos eleitorais à vista, e em ambos essas alternativas de centro-esquerda têm chances factíveis de vitória. Então, num cenário como esse, eu acho que o primeiro aspecto que deveria chamar a atenção do governo brasileiro é de que é muito pouco provável que a região, que o conjunto da América Latina, siga o exemplo brasileiro e eleja muitas opções de extrema direita, como é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a primeira coisa que precisaria ser considerada, acredito eu, é que ele não disporá da rede de apoios na região que eventualmente poderia se supor que ele teria, né? Acho que a região não tende a virar tão à direita quanto é o governo dele aqui no Brasil. Nesse quadro, né, tendo que lidar com essa situação,
seria muito salutar se houvesse uma certa adequação da diplomacia brasileira nesse momento, principalmente da retórica do presidente, de algumas autoridades importantes do país, que não podem, ou pelo menos não poderiam, manter-se lidando e tratando líderes políticos de outros países da mesma maneira chula como eles tratam segmentos da oposição aqui no Brasil. Quer dizer, chamar, por exemplo, o Alberto Fernandes de esquerdalha, esse tipo de coisa é muito impróprio no meio diplomático. Isso inclusive vai muito de encontro a muitas tradições estabelecidas na diplomacia brasileira. Então eu acho que deveria sim servir de alerta ao governo brasileiro. O senhor não acredita que qualquer que seja o resultado das eleições na Argentina, sendo Macri ou a oposição, o discurso de Bolsonaro não vai se manter o mesmo, ou seja, ele vai continuar esticando aí a corda do radicalismo? Se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina? Sim. Não me parece muito razoável supor que haverá alguma grande mudança de retórica por parte do presidente brasileiro, independentemente de quem ganha as eleições na Argentina. Agora, o fato que se apresenta para ele é o seguinte: manter relações de alto nível com a Argentina não é uma questão de vontade ou de desejo, é um dado da realidade, isso se impõe. A Argentina é um importantíssimo parceiro comercial, econômico, político, não é possível negligenciar as relações com a Argentina. Então, ganhe Maurício Macri, ganhe Alberto Fernandes, ele vai ter que lidar com quem quer que seja o presidente, e essas relações, elas mobilizam interesses que são poderosíssimos tanto na Argentina como no Brasil. Então, em certa medida, eu acho que pode ser até interessante observar em que medida esses setores, sobretudo setores vinculados ao comércio aqui no Brasil, em que medida esses setores vão ter capacidade de pressionar o governo brasileiro para adotar uma retórica um pouco mais branda, né, efetivamente diplomática, nas relações bilaterais. Agora, tudo isso, por enquanto, acho que é muito incerto, não me parece muito razoável fazer nenhum tipo de previsão a esse respeito. Então, Léo, e você que está nos ouvindo aí do outro lado, depois dessa aula de geopolítica gratuita que a gente teve aqui no primeiro bloco do nosso programa, vamos descer para o mundo real, onde se reflete todo esse problema na Argentina. O povo que anda de ônibus, faz a feira, paga saúde, escola, energia, a turma que sente os efeitos da crise no dia a dia. De acordo com o Itamaraty, são quase 65 mil brasileiros morando na Argentina e cerca de 60 mil argentinos morando no Brasil. Eu cheguei para mergulhar. Unos amigos argentinos me convidaron y yo llegué en Tamandaré. Y gosté tanto que fiquei. Depois conheci a minha esposa e aí terminei ficando desde aí. Esse é Omar Aguilera, um argentino que já tem Pernambuco no coração. Ele chegou aqui em 1987. E aqui vale um parêntese, é o ano do título brasileiro do Esporte Clube do Recife. É gol rubro-negro! É gol do esporte! Omar segue em Tamandaré até hoje e é professor de espanhol, após atuar como mergulhador e dono de peixaria. Eu saí decidida para fazer uma pós-graduação e escolhi a Argentina bem por acaso. Uma prima minha me convidou para vir morar aqui com ela, passar uma temporada enquanto eu fazia a pós-graduação, né? E aí não conhecia nada da Argentina, não tinha a menor ideia, não conhecia nada, nunca tinha vindo para Buenos Aires antes. Então eu caí bem de paraquedas, mas bastante entusiasmada e com vontade de aprender, de conhecer, enfim, estava com a cabeça bastante aberta para conhecer coisa nova. Cheguei aqui em 2012 e desde então um montão de coisa aconteceu, né? Na verdade, consegui um trabalho legal depois de 6 meses, assim, por super, não posso dizer assim, sorte entre aspas, porque não foi tão difícil, porque tinha bastante proposta de trabalho para brasileiros aqui,
mas perdi o trabalho porque a empresa fechou e depois eu passei por uma grande temporada, tipo, quase um ano sem trabalho, né? Porque foi justamente na época da eleição que estava saindo a saída de Cristina para Macri, né? Então foi bastante complicado e o mercado estava bastante tenso com relação às eleições. Mas ainda bem consegui trabalhar de novo e agora eu estou trabalhando aqui. E eu decidi ficar porque, né, o coração foi mais forte e então eu estou aqui praticamente casada com um argentino, já vai fazer mais ou menos quase 5 anos. Então a vida aqui foi decidir ficar e aqui estou. E essa que falou agora é Rafaela Aguiar, uma colega jornalista pernambucana que faz aniversário em 13 de maio. Mais um parêntese, pessoal. Esse também é o dia de aniversário do Esporte Clube do Recife. É gol rubro-negro! É gol do Esporte! A Rafa, como a gente chama, mora em Buenos Aires há 7 anos e é repórter de uma agência de notícias voltada para o mercado financeiro. A gente fez essa conexão Recife, Tamandaré, Buenos Aires para compartilhar com essas duas pessoas como é a experiência de trocar de país. Como é que acompanha esse período todo, Omar? Claro que com um intervalo de retorno à Argentina, depois de retorno ao Brasil, mas como acompanha de longe as notícias da Argentina, os familiares, como é essa sua relação? Com preocupação, porque tenho meus familiares, a família argentina está toda lá. E sempre me comunico com eles e sei que a situação está difícil, a situação econômica está muito crítica, bastante inflação, e converso com eles e eles estão bastante preocupados. Estou acompanhando com preocupação, porque a situação não está fácil lá. Essa crise que a gente está passando agora é praticamente a segunda. Ano passado a gente teve uma muito forte e a Argentina já já tem uma história de crise. Então, que você obrigatoriamente tem que viver e aprender na resiliência, sabe? Quando você tem que ver as coisas e tratar de não ficar nervoso, de não ficar desesperado e ver que a situação, de alguma maneira, vai ter que se resolver, né? Então, é muito difícil, é muito diferente com relação de viver no Brasil, que a economia é muito mais estável. Conseguir emprego também não é muito fácil no Brasil, que eu sei, principalmente para a minha área de jornalismo, que está em crise. Aqui também vem tendo crise na área de jornalismo também. Mas, em geral, é muito diferente viver no Brasil e viver aqui na Argentina por causa disso. Por exemplo, quando eu estava desempregada, eu tive que fazer trabalhos freelances. E quando tinha que fazer o orçamento do trabalho, a gente tinha que colocar num contrato que a cada 6 meses teria que fazer um ajuste, porque como a economia argentina está muito ligada ao dólar e existe esse sentimento, essa paixão, se eu posso dizer, como essa... com o dólar, então quando o dólar sobe, os preços aqui sobem muito e vai desde aluguel, por exemplo, ir no supermercado e os preços já aumentam porque alguns produtos são importados, alguns insumos são importados. Então, viver na Argentina é uma constante aventura. Eu digo que é como estar numa montanha russa, que em um momento você está lá em cima, de repente, quando você menos espera, cai de novo. E quando você pensa que está tudo bem, quando você menos espera de novo, cai tudo de novo. Bueno, siempre uno tiene una esperanza, ¿no?, que mejore la situación. Yo creo que también se debe un poco a la situación política, esa inestabilidad, pero también ya existió una crisis y con esa situación política se agravó. Yo espero que cuando se definan las elecciones y ya tenga un gobierno, la situación política fique más tranquila y la economía también acompanhe essa tranquilidade. Apesar de todo o problema da crise econômica, a gente consegue, de alguma maneira, ter uma qualidade de vida aqui. Por exemplo, quando eu estava aqui, nos primeiros anos, que eu saía de noite e voltava sozinha de ônibus sem nenhum problema. Não tinha essa sensação de que alguma coisa pode acontecer, eu tenho que estar alerta todo o tempo.
A capital em si, não falo da região metropolitana, mas a capital em si dá uma sensação de mais segurança comparando com Recife, que todas as vezes que eu vou de férias, sempre tenho que passar aquela lista de cuidados para o meu marido, dizendo, cuidado com isso, não anda sozinho de tal hora até tal hora por essa rua não, cuidado, guarda o celular, sabe? Então, essa sensação de insegurança que eu sentia no Recife, hoje aqui eu não sinto. Então, tem esse lado mais neurótico recifense, se podemos classificar dessa maneira. Além disso, uma coisa que também me fascina muito aqui do porteño, né, na Argentina, é a cultura. A valorização da cultura, o teatro, as artes, a leitura. Então, existem muitas atividades para fazer aqui na capital. Então, dá aquela sensação de que você consegue aproveitar e desfrutar da cidade completa. E isso é um dos motivos que eu considero e coloco na balança com relação a isso, né? Então, quando o argentino pergunta para mim se um dia eu quero voltar para o Brasil, eu respondo, hoje não, talvez algum dia mais lá na frente. Omar, se eu pudesse perguntar se o senhor pudesse levar alguma coisa do Brasil para lá, para a Argentina, o que seria exatamente isso? Uma característica que eu, desde que cheguei aqui, eu noto a hospitalidade do brasileiro. Já quando eu cheguei, noté esa, para mí es una cualidad, es una persona muy hospitalera, uno se siente muy bien. No son los que yo moro aquí, siempre me sentí muy bien con esa hospitalidad. Y le varía esa característica, ¿no?, del brasileño, que acoge a las personas, por lo menos en la experiencia que tengo. E você, Rafa, o que traria da Argentina para o Brasil, se pudesse? Levar daqui da Argentina para o Brasil, eu levaria algumas coisas na mochila. Primeiro, a resiliência, a paixão que o argentino tem de fazer as coisas que gosta e que luta por ela e para poder sair adiante, de se arriscar, de não ter medo, de apostar em algo e fazer. Por exemplo, o empreendedorismo aqui me ajudou muito com isso, principalmente na minha adaptação profissional, coisa que eu não tinha despertado antes no Brasil e hoje tenho, que é o meu espírito empreendedor, e aqui me ajudou a desbravar e a fortalecer isso. História, passado, memória, e que sempre ajuda a gente a poder pensar no futuro, né, que é muito importante também. Eu acho que a gente tem muita coisa mais em comum do que diferente, apesar do idioma, sabe? E isso faz com que os dois países sejam complementares, ou seja, que se complementem e que possam conviver amistosamente, né? Espero que daqui para frente as questões políticas e econômicas melhorem um pouquinho, para poder a gente ter uma condição de vida mais tranquila e alegre. Concordo totalmente com a Rafaela. Brasil e Argentina são dois irmãos, dois hermanos, e um, com certeza, depende do outro. O sucesso de um é o sucesso do outro, e a gente tem que torcer para a Argentina, menos no futebol. É isso mesmo, Léo, porque 1000 gols, só o Pelé não é o que canta no estádio. Então, com outro clichê, Mi Buenos Aires querido, de Carlos Gardel, que vocês estão escutando aí ao fundo, encerramos mais um episódio de O Fato É, que vai ao ar todas as quintas-feiras à noite. Então, se você entrar por lá por volta das 18 e não encontrar o programa, entra 20 minutos depois, que com certeza estará por lá mais um episódio. Então, dúvidas, críticas, sugestões para o e-mail ofatoe@jc.com.br, sem acento agudo. E se quiser mandar dinheiro para minha conta bancária, não, isso aí deixa para lá. Esse episódio teve a edição de som de Isaac Moura. Até a semana que vem, galera. Tchau.